Olá, seja bem-vindo a mais um programa Prova Final, uma iniciativa da TV Justiça em parceria com a Rede de Ensino LFG. Meu nome é Fernando Castellani, eu sou advogado, professor, ministro aulas nas disciplinas de Direito Empresarial e Direito Tributário. Sou mestre e doutorando pela PUC de São Paulo. O nosso programa se divide em 3 blocos. No primeiro bloco, o tema do dia. Apresentarei para vocês hoje o assunto imunidades tributárias. Apresentarei as linhas gerais, os seus efeitos práticos, o seu impacto no cotidiano e na atividade econômica. Analisaremos os principais aspectos constantes das imunidades no texto constitucional. No nosso segundo bloco, pergunte ao professor. Nesse bloco, pessoas de todo o Brasil, alunos, operadores do direito, poderão sanar as suas dúvidas sobre esse importante instituto das imunidades tributárias. E por fim, nosso terceiro e último bloco, o X da questão. Nesse bloco, mostraremos como esse assunto é exigido em exames de concurso e prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos ao nosso tema do dia. As imunidades tributárias são um importantíssimo instituto do direito tributário nacional. Se estamos falando em direito tributário, é importante que, desde o início, nós contextualizamos a imunidade tributária dentro da figura jurídica do tributo. Quando nós falamos em tributo, nós falamos em uma importante forma de custeio das atividades do Estado. É importante pensar nisso. O Estado organizado, e quando eu falo Estado organizado, eu falo da União, de cada um dos estados, do Distrito Federal e de cada um dos municípios de todo o nosso Brasil. O Estado organizado, portanto, ele precisa de recursos, ele precisa de dinheiro para poder oferecer para todos nós cidadãos uma série de estruturas mínimas, serviços públicos, atendimento e até, por que não, manter a máquina administrativa em funcionamento. Nada é de graça para o Estado e, portanto, o Estado precisa de dinheiro. E a principal forma do Estado conseguir dinheiro se dá exatamente por intermédio da tributação, por intermédio da instituição de tributos, usando lei nos termos da regra da própria Constituição. É importante pensar sobre isso. O Estado, apesar de ser Estado, apesar de ter sobre nós um poder de império, poder exigir de todos os cidadãos determinadas condutas, o Estado deverá obedecer determinadas regras e determinados limites para estabelecer essa chamada tributação. E os limites da atividade do Estado constam exatamente do texto constitucional. A Constituição Federal, como em qualquer outro ordenamento jurídico, não apenas no brasileiro, tem por grandes funções estabelecer a organização do Estado e estabelecer as garantias e os direitos individuais. Dentro dessa ideia, na organização do Estado, está exatamente a previsão das formas de custeio da sua atividade. Está exatamente a previsão da tributação, pensando que esta tributação será limitada por intermédio dos direitos e garantias individuais. Em outras palavras, isso significa que nós temos o dever óbvio de pagar tributo, nós temos que contribuir para o custeio do Estado, sem, contudo, deixar de lado as nossas garantias e direitos, dentre eles o direito à propriedade. A tributação é uma afronta à propriedade, mas uma afronta regulada pela Constituição. Isso quer dizer que os entes tributantes, então, o Estado organizado, poderá, por intermédio de lei, instituir uma série de tributos. É o que nós chamamos de competência tributária. Esta aptidão para os entes, por intermédio de lei, instituírem tributos. E os entes assim o fazem. Instituem tributos de diferentes espécies.
tributo da espécie imposto, da espécie taxa, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. 5 diferentes espécies. E cada uma dessas 5 dividida em uma série de subespécies. Portanto, nós temos, sem medo de errar, mais de algumas dezenas de tributos no Brasil. Mas essa competência tributária, essa possibilidade de criação de tributo, ela não é absoluta. Essa possibilidade, esse poder do Estado é limitado, é disciplinado por 2 grandes regras da própria Constituição. Os chamados princípios constitucionais tributários e as chamadas imunidades. As imunidades, portanto, numa primeira conceituação possível, nada mais são do que uma das limitações constitucionais ao poder de tributar. As imunidades representam uma das regras constantes da própria Constituição Federal que estabelecem limites para o exercício do poder de tributar, limites para a possibilidade dos entes instituírem tributos. As imunidades, elas são normas constitucionais, portanto, que estão obrigatoriamente no texto constitucional, que estabelecem a impossibilidade de tributação de determinadas pessoas, determinados bens ou determinadas atividades. Percebam, pois, que nada mais são as imunidades do que um enunciado constitucional que veda a tributação. A doutrina moderna, a doutrina mais atual, gosta de definir imunidade como sendo uma regra de incompetência tributária, uma regra de não competência tributária. Essa afirmação de que a imunidade é uma regra de incompetência ou uma regra de não competência, ela é bem lógica, porque afinal de contas, se é a própria Constituição, que é o único texto legal que pode definir competência tributária, ela mesma, a Constituição, estabelece casos de proibição de tributação, ora, ela nada mais está fazendo do que estabelecendo situações nas quais a competência não poderá se manifestar. Se são situações de impossibilidade de manifestação de competência, na verdade, são situações de incompetência tributária. O que nos interessa muito discutir são as principais imunidades tributárias constantes do texto constitucional. E nós vamos falar aqui das principais. As principais imunidades tributárias estão na Constituição, no artigo 150, inciso 6. E o 150, inciso 6 da Constituição, estabelecem 4 grupos principais de imunidade, que nós vamos passar a analisar um a um. A primeira grande imunidade tributária, prevista na linha A do artigo 150, inciso 6, é a chamada imunidade recíproca, ou a imunidade dos entes tributantes. Nos termos desse artigo da Constituição, é vedado aos entes tributantes, ou seja, à União, a cada um dos estados, ao Distrito Federal e a cada um dos mais de 5.000 municípios do Brasil, é vedado a todos eles instituir e cobrar impostos um dos outros. Quando eu falo um dos outros, eu estou falando dos entes tributantes. Então, por isso, a chamada imunidade recíproca, né? Os entes tributantes, reciprocamente, não poderão tributar, por intermédio de impostos, o patrimônio, renda ou serviços um dos outros. Explicando a regra, isso significa que a União não pode cobrar imposto sobre a renda do Estado, que o município não pode cobrar IPTU do imóvel do Estado, que o Estado não pode cobrar IPVA do automóvel, do veículo que pertence à União. De maneira muito simples,
Ente tributante não poderá cobrar imposto de ente tributante. Regra esta que afasta a totalidade dos impostos. Mas se eu disse que a regra estabelece que ente tributante não cobra imposto de ente tributante, nós precisamos aqui nos atentar. O imposto não é a única espécie tributária. No começo da explanação do nosso tema do dia, eu disse para vocês que nós temos 5 diferentes espécies: imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Cada uma dessas 5 espécies divididas em uma série de subespécies. Pois bem, a imunidade tributária recíproca, ela impede apenas e tão somente a cobrança da primeira das espécies, os chamados impostos, deixando a competência plena para eventual cobrança de taxa, contribuições, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Isso significa, a título de exemplo, que um prédio, um imóvel pertencente à União não poderá jamais ser cobrado pelo município com o imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. O município jamais poderá cobrar IPTU do prédio pertencente à União. Contudo, poderá cobrar legitimamente, poderá cobrar de maneira válida e constitucional as eventuais taxas incidentes sobre o imóvel. E todos nós que temos imóveis e pagamos tributos, sabemos que por possuir imóvel, nós temos que pagar, na maioria dos municípios, a chamada taxa de coleta de lixo, a chamada taxa de coleta de esgoto. E essas taxas, já que são uma espécie tributária diferente dos impostos, poderão sim ser cobradas dos entes tributantes. Então, para concluir, ente tributante não cobra imposto de ente tributante, mas poderá cobrar as demais espécies tributárias. Uma segunda imunidade tributária importante prevista na Constituição é a chamada imunidade dos templos. Nos termos da Constituição, imunidade dos templos de qualquer culto. Quando nós falamos nessa imunidade de templos, nós falamos na imunidade tributária que afasta também apenas e tão somente a espécie imposto do patrimônio, rendas e serviços de todas as instituições religiosas, de todas as igrejas. A igreja, a instituição religiosa, ela é um instituto formal no direito brasileiro. A igreja, para ser reconhecida como tal no nosso ordenamento, tem que ser constituída juridicamente como uma pessoa jurídica instituição religiosa. O nosso Código Civil, lá no artigo 44, que é a lei que regula a maioria das situações gerais do cotidiano, o Código Civil estabelece lá no seu artigo 44 que as pessoas jurídicas de direito privado podem ser de diferentes espécies. Podem ser pessoas jurídicas de direito privado no Brasil as fundações, as associações, os partidos políticos, as instituições religiosas, as sociedades e os empresários individuais de responsabilidade limitada, a chamada EIRELI, uma novidade em 2012 no nosso sistema jurídico importante, a empresa individual de responsabilidade limitada. Mas pelo que eu disse aqui, o que eu quis mostrar é que a igreja, ela tem que ser constituída formalmente como igreja, tecnicamente como instituição religiosa. E nos termos da Constituição, como forma de estimular a liberdade religiosa, como forma de estimular a prática do culto, ao se constituir uma pessoa jurídica igreja, todo o seu patrimônio, rendas e serviços serão imunes a impostos. A Constituição, ela estabelece, portanto, que o imóvel da igreja não paga IPTU, o veículo da igreja não paga IPVA, a renda da igreja não paga imposto sobre a renda, e assim sucessivamente.
se afasta a tributação por impostos do patrimônio, rendas ou serviços da Igreja. Insisto que apenas afasta-se os impostos, não as demais espécies tributárias. É bem verdade que a Constituição estabelece um limite para isso. A própria Constituição estabelece que somente será afastada a tributação do patrimônio, rendas e serviços das igrejas, mas somente se afastará a tributação por impostos do patrimônio que estiver vinculado à atividade essencial. Em outras palavras, isso quer dizer que não é todo o patrimônio da igreja, não é toda a renda da igreja, mas apenas o patrimônio e a renda que estejam vinculados à prática de culto religioso. É importante essa ideia. De maneira muito simples, se a igreja tem determinados bens que estão vinculados à prática do culto, todos esses bens serão considerados imunes. Mas se ela tem em contrapartida outros bens, e a igreja, de todas elas, normalmente possui um patrimônio considerável, possui propriedade imobiliária, investimentos. Nos termos da Constituição, o patrimônio que a igreja possua, que não esteja vinculado a culto religioso, esse patrimônio sofrerá tributação normal por intermédio de impostos. Tem lógica a regra. A igreja tem que ser estimulada naquilo que está relacionado ao culto religioso. O imóvel onde o culto se realiza, o dízimo que eventualmente o fiel paga para a igreja, afinal de contas é uma obrigação prevista nas regras religiosas, portanto é um ato de fé. A ideia da Constituição é tornar acessível, é tornar mais barato a manifestação religiosa. Mas se a igreja tem um patrimônio que não tem vínculo qualquer com o culto religioso, por exemplo, ela é proprietária de um conjunto de imóveis que ela aloca para shopping center. Nessa situação, nós teríamos a tributação por intermédio dos impostos desses imóveis. E a justificativa está na ausência de relação deste patrimônio com o culto religioso. O STF, contudo, o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão responsável por dirimir as eventuais dúvidas interpretativas sobre a Constituição, tem um posicionamento flexível sobre isso. Inclusive, um posicionamento retratado em uma súmula, que é a manifestação que mostra o entendimento consolidado do tribunal. O STF, na súmula 724, estabelece que este patrimônio pertencente às igrejas, não somente às igrejas, mas também nas próximas instituições que eu vou falar daqui a pouco, que é a nossa terceira hipótese. Esse patrimônio, ainda que não esteja vinculado à atividade fim, se esse patrimônio for direcionado de maneira indireta para a atividade fim, ele for encaminhado de maneira indireta para o culto religioso, então permanecerá imune tal patrimônio. Lembra do exemplo que eu dei do conjunto de imóveis que a igreja aloca para um shopping center? Ninguém teria dúvida de dizer que esse conjunto de imóveis que pertence à igreja, que é locado para um shopping center, não tem qualquer relação com a atividade religiosa. Portanto, sem medo de errar, diríamos que esses imóveis devem ser tributados. Contudo, pela posição do STF, se o aluguel auferido com essa locação para o shopping center, que é a vinculação indireta, que é o benefício financeiro do uso da propriedade, se esse aluguel é direcionado para a atividade fim, então o dinheiro do aluguel volta para a igreja, na igreja ele é investido na prática do culto religioso, na construção de templo, na expansão da atividade da igreja. Então, aqueles imóveis locados para o shopping center permanecerão imunes. É o entendimento do STF. A próxima imunidade importante é a imunidade que se refere a partidos políticos, a entidades sindicais de trabalhadores, a instituições de assistência social e de educação. Todas elas previstas no artigo 150, inciso 6, a linha C. Todas na mesma linha do texto constitucional.
com base nesta regra constitucional, os partidos políticos regularmente constituídos e reconhecidos, as entidades sindicais de trabalhadores, ou seja, os sindicatos representativos de trabalhadores, hein? Cuidado, sindicato patronal não tem o benefício. As entidades de assistência social, Santa Casas, creches, asilos, locais de abrigo para pessoas carentes, e as instituições de educação, e aqui nós podemos falar em escola primária, em faculdade, em ensino médio, em colégios técnicos, em curso de inglês, computação. Educação tem que ser interpretada num sentido amplo, educação num sentido lato. Todas essas instituições que eu disse, partido político, entidade sindical, de assistência social e de educação, gozarão do benefício da imunidade dos impostos. Quer dizer que não sofrerão o encargo dos impostos. Só que atentem para uma situação fundamental. As entidades de assistência social e as instituições de educação, e eu disse escola, faculdade, curso de inglês, curso jurídico, pouco importa. As entidades de assistência social e os institutos de educação somente gozarão de imunidade se explorarem a sua atividade sem finalidade lucrativa. Isso quer dizer que não é toda escola que é imune. Isso quer dizer que não é todo hospital que é imune. Isso quer dizer que nem todo curso de inglês é imune. Para que haja direito à imunidade, é preciso que a atividade seja explorada sem finalidade lucrativa. Não pode existir, portanto, distribuição de lucro. Temos que estar diante de atividade filantrópica. E a última imunidade importante é a chamada imunidade dos livros. A Constituição estabelece que livros, jornais e periódicos, assim como papel destinado à sua impressão, gozará do benefício tributário da imunidade dos impostos. Isso quer dizer que livros, jornais e periódicos, no seu preço, não haverá inclusão de eventuais tributos. Nós não teremos a incidência de ICMS na venda do livro, de IPI na produção de livro, de imposto de importação na sua importação. Obviamente que o objetivo explícito da Constituição aqui é tornar o acesso à cultura mais barato, é tornar o acesso ao livro mais fácil pela população. É óbvio que o Estado quer estimular a formação, o Estado quer estimular a educação. E a melhor forma de estimular a educação é barateando o seu acesso. E é exatamente o que a imunidade pretende, tornar o livro mais barato, tirando do seu preço os eventuais tributos da espécie imposto que incidiriam sobre a operação. Uma questão extremamente atual, que eu falo para concluir o nosso bloco, se refere aos chamados livros digitais. Há uma briga jurisprudencial muito grande se o livro que tem direito à imunidade tributária e, portanto, à desoneração dos impostos, é apenas o livro tradicional, que nós estamos acostumados, papel, folha, tinta, ou também os chamados e-books, livros digitais. O posicionamento da jurisprudência e da doutrina é muito divergente, mas o que tem se mostrado como uma tendência, já com várias decisões judiciais favoráveis, mas ainda não um posicionamento majoritário, é no sentido de que esses livros digitais, esses livros em meios alternativos, também devem gozar do benefício da imunidade. Essa é a tendência que se aponta, e uma tendência que provavelmente se consolidará com o tempo, numa visão moderna, em todos os nossos tribunais. Esse foi o nosso tema do dia. Vamos passar agora ao segundo bloco do nosso programa, o Pergunte ao Professor. Nesse bloco, pessoas do Brasil inteiro, alunos, operadores do direito, cidadãos comuns, poderão nos enviar questões sobre o importante tema das imunidades.
Para vocês em todo o Brasil, participem do nosso programa agora, mandando suas dúvidas para o e-mail provafinal@esapar.com. Vamos agora às nossas questões e vamos à primeira delas. Professor, existe diferença entre imunidade e isenção? Ótima pergunta. O Instituto da Imunidade e o Instituto da Isenção são institutos diferentes. Diferentes juridicamente, porque no plano econômico, no nosso bolso, é a mesma coisa. E eu digo isso porque tanto a imunidade quanto a isenção são formas de desoneração da tributação. Tanto a imunidade quanto a isenção são regras que estabelecem a não tributação de pessoas, bens ou determinadas atividades. Mas isso não quer dizer que são institutos idênticos. Isso não quer dizer que juridicamente representem a mesma coisa. Enquanto a imunidade, que nós explanamos no tema do dia, é um instituto de natureza constitucional que afasta a competência tributária dos entes, e vocês se lembram disso? Imunidade é uma regra de incompetência tributária. A isenção, diferente da imunidade, é uma regra de não tributação definida pela lei. A imunidade é a não tributação constitucional, a incompetência. A isenção é a opção do ente tributante em não tributar determinada situação. Percebam aqui a diferença fundamental. Diante de uma imunidade, o ente tributante, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, jamais poderão tributar. Diante de uma imunidade, se tem uma impossibilidade absoluta da tributação. O ente jamais poderá tributar aquela situação. Já a isenção é uma situação de não tributação por escolha do ente tributante. Diante de uma situação isenta, o ente tributante poderá, mediante a edição de uma lei, passar simplesmente a tributar aquela pessoa, bem ou atividade. E isso se dá exatamente em virtude do fato da isenção ser dada pela lei. Uma situação somente é isenta quando há uma lei do ente competente definindo aquela isenção. Isso quer dizer que se o ente tributante tem poder para isentar, e ele faz por opção política, ele também tem poder para revogar essa isenção. Ele também tem o poder de passar a tributar aquela determinada situação. Para entender num exemplo prático, vocês se lembram que eu falei que os templos gozam de imunidade. Quer dizer que o imóvel pertencente a um templo ou uma igreja jamais poderá ser tributado com IPTU. A imunidade tributária dos impostos para as igrejas. O município jamais poderá tributar uma igreja por intermédio do imposto sobre a propriedade territorial e predial urbana. Mas o município poderá livremente cobrar taxa de coleta de lixo. Nada impede que o município tribute e cobre taxa pela prestação do serviço de recolhimento de lixo. Poderá o município normalmente fazer essa cobrança. Como poderá o município, por opção, conceder uma isenção? Se o município, por opção política, por intermédio de lei municipal, discutida na Câmara de Vereadores, opta por não tributar, por intermédio de taxa, a igreja, a partir daquele momento, a igreja não mais será cobrada daquela taxa. Foi uma opção política do município. Mas essa opção política no tempo pode mudar. O município, depois de determinado prazo, pode entender que ele não quer mais dar esse benefício. E a partir de então, ele revoga a isenção. Ele edita uma nova lei revogando o benefício concedido pela anterior.
Uma lei concedeu a isenção, uma nova lei revogou a isenção. Percebam, portanto, a diferença fundamental dos institutos. A imunidade estabelece um caso de impossibilidade absoluta de tributação pelo ente. A isenção, por sua vez, ela só existe se houver a opção do ente. Ele tem que editar a lei de isenção. E ela somente existirá enquanto o ente entender que isso vale a pena, enquanto o ente mantiver a isenção, pois, afinal de contas, ele poderá a qualquer momento revogá-la. Vamos à nossa próxima questão. Professor, por que é dada imunidade para algumas pessoas e para outras não? Isso não é uma violação da igualdade? Nós sempre temos a tendência de pensar que o princípio da isonomia, o princípio da igualdade, ele estabelece a necessidade de tratamento idêntico para todas as pessoas. E isso é um erro muito grande. O princípio da isonomia, o princípio da igualdade, que todo mundo sabe o que é, todos nós temos um pouco de um conceito natural sobre a isonomia, né? Esse princípio da isonomia e da igualdade, ele não impõe que todas as pessoas devam ser tratadas exatamente da mesma forma. Ele estabelece que as pessoas devem ser tratadas respeitando-se as diferenças pessoais, respeitando-se as diferentes situações jurídicas em que cada uma delas se encontra. Isso quer dizer, lembrando a enunciação poética de Rui Barbosa na Oração dos Moços, que pelo princípio da isonomia, nós devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Percebam, pois, que pessoas que estão em situação diferente devem ter um tratamento diferente. E é exatamente o que acontece com o Instituto da Imunidade. Quando eu apresentei as imunidades em espécie, no nosso bloco Tema do Dia, eu falei de cada uma das 4 principais e tentei mostrar a vocês que em cada uma delas existia algum interesse público ou interesse da coletividade por detrás. Vamos pensar sobre isso? Na imunidade recíproca. A imunidade recíproca é a imunidade dos entes tributantes. Ora, a imunidade do ente tributante, ela é uma imunidade dada para o Estado. E o Estado somos todos nós. Não haveria qualquer sentido lógico do Estado tributar o próprio Estado. O Estado tirar dinheiro do próprio Estado para depois aplicar para a população. Vejam, é um contrassenso até lógico, né? Por que o Estado se tributaria? E mais do que isso, é uma forma de tentar evitar que um ente tributante atinja e afaste a autonomia do outro ente tributante. Já nas imunidades de templo, é importante lembrar que por detrás dessa imunidade existe o interesse, existe o princípio constitucional da liberdade de manifestação ideológica. A Constituição quer estimular a manifestação ideológica. E ao se conceder imunidade para a igreja, não se afeta juridicamente nem economicamente nada, porque as igrejas não exploram atividade econômica. E isso é importante, né? A igreja não atua na economia, ela não concorre com ninguém. E, portanto, baratear a vida da igreja é facilitar a manifestação ideológica e a manifestação de pensamento. Como, da mesma forma, os partidos políticos, as instituições de educação, de assistência social e as entidades sindicais, nenhuma delas explora atividade econômica. E todas elas exploram atividades que, a rigor, o próprio Estado deveria oferecer para a população. Portanto, é uma tentativa de estimular que a iniciativa privada, a sociedade civil, a população ajude o Estado. O Estado deveria dar educação, o Estado deveria dar saúde, o Estado deveria amparar as pessoas carentes. Quando a sociedade civil o faz, ela atua em lugar do Estado, ela merece incentivo.
E veja o detalhe importante: as escolas e entidades de instituição só têm o benefício quando não exploram com finalidade lucrativa. Se a exploração se dá com finalidade lucrativa, não se é merecedor do apoio estatal. Princípio da isonomia, situações diferentes, tratamento diferente. E por último, a imunidade dos livros. O objetivo óbvio da Constituição é baratear o acesso à cultura. E no momento em que nós damos imunidade para todo e qualquer livro, de todo e qualquer conteúdo, de todo e qualquer assunto, nós estamos tratando de maneira igual os iguais. Portanto, nós estamos buscando um interesse da coletividade, estamos buscando o interesse público, o interesse da propagação do conhecimento, o interesse da formação intelectual dos cidadãos. Portanto, vejo que a concessão de imunidade para determinadas pessoas não viola a isonomia. Pelo contrário, reforça a possibilidade das pessoas terem iguais oportunidades e iguais possibilidades de sucesso. Vamos à nossa terceira questão. Professor, é verdade que as igrejas não pagam quaisquer tributos? Importante notar, hein? Eu fiz a explanação sobre as igrejas, assim como a explanação sobre os entes tributantes, sobre livros, e eu fiz questão de enfatizar em todas as explanações que a imunidade que nós tratamos aqui, que não são as únicas, mas a que nós tratamos aqui, elas se referem exclusivamente ao tributo da espécie imposto. E percebam que a dúvida do nosso colega foi no sentido das igrejas não pagarem quaisquer tributos. E isso representa uma diferença gigantesca, né? Não pagar imposto é não pagar uma parcela dos tributos. Não pagar tributos é não pagar tributo de qualquer espécie. As igrejas, assim como as demais pessoas que nós falamos aqui, têm um benefício parcial. Se afasta o imposto. Imposto sobre a renda, imposto sobre a propriedade, imposto sobre o serviço, imposto sobre a operação financeira, todos os impostos. Mas permanecerá absolutamente íntegra a possibilidade da tributação pelos tributos da espécie taxa, da espécie contribuição de melhoria, da espécie empréstimos compulsórios e da espécie contribuições sociais. Vejam que das 5 possibilidades jurídicas, a imunidade afastou apenas uma, a tributação por intermédio dos impostos, que até, diga-se de passagem, é a tributação mais expressiva, é a tributação que representa a maior carga. Então, sem dúvida, é um benefício muito bom e um benefício muito significativo. Vamos à nossa próxima questão. Os entes tributantes podem revogar as imunidades? Eu diferenciei para vocês a imunidade da isenção. E quando eu falei de imunidade, eu fiz questão de deixar claro que a imunidade é dada pela Constituição. A Constituição, ela é a lei suprema do nosso ordenamento jurídico. É a lei que regula a própria organização do Estado e os direitos e garantias fundamentais. É a lei que regula como as outras leis serão produzidas. Quando nós estamos diante de uma imunidade, nós estamos diante de uma vedação de competência. Nós estamos diante do afastamento da competência tributária pelos entes. Isso quer dizer que uma lei, seja ela federal, seja ela estadual, seja ela municipal, jamais poderia afastar uma imunidade. E não poderia afastar por um motivo simples. A imunidade não é dada pela lei. A imunidade é dada pela Constituição. Então, diante de uma imunidade de um tributo federal, a imunidade para o patrimônio imobiliário rural das igrejas, ou a imunidade para a renda das igrejas, imunidade dos templos. Nenhuma lei federal jamais poderia estabelecer sentido contrário.
que a renda da igreja pagaria imposto sobre a renda. E não poderia, porque a imunidade tem natureza constitucional. O que tem natureza legal, o que pode ser dado e o que pode ser tirado, é a isenção. Mas nós temos que ter cuidado para não misturar esses dois importantes institutos jurídicos. É evidente que no nosso sistema jurídico se admite a mudança da Constituição. A Constituição pode ser alterada, mas a Constituição não é alterada por lei. A Constituição somente pode ser alterada por intermédio da produção das chamadas emendas constitucionais. E uma emenda constitucional, essa sim, poderia tratar sobre uma eventual imunidade. Nós poderíamos, pelo menos em tese, ter uma alteração da imunidade somente por intermédio da alteração da Constituição, por intermédio de uma emenda constitucional. Mas a emenda constitucional exige um processo legislativo, exige um procedimento para sua produção mais complexo e mais difícil do que uma lei no sentido comum, do que uma lei federal, estadual ou municipal. Então, fica aqui a conclusão. A imunidade não pode ser revogada pelo ente, porque não é o ente que dá a imunidade, é apenas a Constituição. Vamos à nossa próxima pergunta. Professor, as faculdades e escolas são sempre imunes, mesmo no caso de cursos técnicos e profissionalizantes? É muito importante falar sobre isso. Eu disse que as instituições de educação gozam de imunidade de impostos. Aqui nós temos alguns pontos importantes para lembrar. Em primeiro lugar, a imunidade para as instituições de educação, ela não existe sempre. As imunidades para as instituições de educação somente estarão presentes diante de exploração da atividade sem finalidade lucrativa. Isso quer dizer que não é qualquer escola, não é qualquer faculdade, não é qualquer curso que gozará do benefício da imunidade. Somente a escola, faculdade ou curso que explorar a sua atividade sem o benefício da distribuição dos lucros, sem o benefício da finalidade lucrativa. Essa ausência de finalidade lucrativa representa a não distribuição de resultados. Claro, veja, é importante lembrar, não ter finalidade lucrativa não quer dizer não ter resultado positivo, não é isso. Claro que essa escola, claro que essa faculdade pode ter superávit. É até bom que tenha, né? Para que ela possa se manter. É evidente que ela pode ter mais receita do que despesa. O que ela não pode fazer é distribuir essas receitas. O que ela não pode fazer é distribuir esse resultado. A ausência de finalidade lucrativa não quer dizer ter que ter prejuízo. Quer dizer não poder distribuir o resultado positivo. Então aqui já temos um primeiro ponto. Não é qualquer escola, somente aquela que explore sem finalidade lucrativa. Mas a outra discussão importante aqui é o que quer dizer instituição de educação. O que quer dizer educação? Nós temos a tendência natural, restritiva e errada de pensar apenas em colégio, né? Colégio formal, ensino médio, ensino fundamental, faculdade. E a Constituição não disse isso. A Constituição falou em instituição de educação. E educação é um processo amplo. Nós temos que pensar na educação como qualquer capacitação. Quer dizer que se enquadra como instituição de educação para fins de imunidade um colégio, então colégio de criança, ensino médio, uma faculdade, um curso de pós-graduação, um curso preparatório para concurso, um curso de inglês, um curso profissionalizante, um curso de mecânica. Estamos diante de educação. Quer dizer que educação deve ser lida no sentido amplo. Toda e qualquer atividade de educação, toda e qualquer atividade de ensino, desde que sem finalidade lucrativa. Isso nos mostra, então, dois pontos. Pode ser
qualquer área da educação, em qualquer nível, em qualquer complexidade, desde que seja explorada sem finalidade lucrativa. Preenchido o requisito, haverá o benefício da imunidade, haverá o benefício da desoneração por intermédio dos impostos. Vamos agora ao nosso último bloco, o X da questão. Nesse bloco, mostrarei para vocês como esse assunto é exigido em algumas provas de concurso e algumas provas do exame de ordem. A nossa primeira questão de hoje é uma questão exigida pela prova de habilitação para a Ordem dos Advogados do Brasil, o exame de OAB. E nos termos do enunciado, o princípio constitucional da imunidade recíproca. Veja, essa questão é uma questão que aborda uma das imunidades que nós tratamos aqui nos temas do dia, a chamada imunidade recíproca, que é aquela imunidade que se aplica aos entes tributantes. Nos termos da imunidade recíproca, ente tributante não cobra imposto de ente tributante, permanecendo a possibilidade jurídica de tributação por outras espécies tributárias. Essa é a imunidade recíproca. Vamos às alternativas. Primeira delas, alternativa A. Não se aplica aos municípios, abrangendo apenas a União, os estados e o Distrito Federal. Veja, obviamente essa alternativa está incorreta. A imunidade recíproca se aplica para todos os entes tributantes. Ela impede que Estado, município, Distrito Federal e União cobrem impostos um dos outros. Se nós tivéssemos essa diferenciação, ou seja, dar o benefício para a União, para os Estados e para o Distrito Federal, e não conceder o benefício para os municípios, aí sim nós teríamos uma nítida violação do princípio da isonomia. Nós teríamos uma nítida violação do princípio constitucional da igualdade. Estaríamos tratando de maneira diferenciada os entes tributantes. Portanto, obviamente, a alternativa A, incorreta. Vamos à próxima alternativa. Alternativa B. Aplica-se aos entes políticos que exerçam atividade econômica em concorrência com o particular. Essa alternativa traz um importante ponto da matéria. A chamada imunidade recíproca, que é a imunidade do Estado, que é a imunidade dos entes, ela tem um objetivo óbvio: impedir que um ente exerça influência sobre o outro, assim como baratear as ações do Estado. O Estado atua em prol do coletivo. O Estado atua em nome da coletividade do bem comum. Portanto, ele deverá ser estimulado, ele deverá ser barateado por intermédio da imunidade. Contudo, esta regra não se aplica, por previsão expressa da Constituição, nas situações em que o Estado atua concorrendo com a iniciativa privada. Quando o Estado, por intermédio de empresas públicas e sociedades de economia mista, atua na exploração da atividade econômica. O Estado, por intermédio de uma empresa pública qualquer ou de uma sociedade de economia mista, atua no setor de combustíveis, no setor de mineração. Ele atua vendendo em concorrência com a iniciativa privada. Isso é comum. É uma das formas que o Estado tem para conseguir dinheiro. Quando isso acontece, vocês mesmos percebem de imediato que o Estado não está atuando na sua atividade normal, na sua atividade comum. Ele está concorrendo com a iniciativa privada. Se ele está concorrendo, ele não pode ter benefício. Porque se tivesse benefício, seria concorrência desleal. Se tivesse o benefício, seria violação ao princípio da imunidade. Portanto, nessa situação específica, em que o ente atua concorrendo com a iniciativa privada, por intermédio de empresas públicas e sociedade de economia mista, ele será normalmente tributado. Portanto, a alternativa B também é errada. Próxima alternativa.
Alternativa C. Não se aplica aos impostos diretos, abrangendo apenas os indiretos. Vejam que eu não diferenciei imposto direto e indireto na explicação do tema para vocês. E não diferenciei porque, a rigor, não é uma diferenciação relevante. Só para que se entenda, esses chamados impostos diretos e indiretos é uma classificação doutrinária. Uma classificação que leva em consideração o impacto financeiro. Quem sente o preço do tributo? Aquele que é o sujeito passivo ou um terceiro qualquer? Exemplificando o caso clássico do imposto chamado indireto, o ICMS, o IPI. Quando nós vamos numa loja e compramos uma calça, nós pagamos o preço da calça. Nós não pagamos tributo, nós pagamos o preço que o lojista quer pela calça. Mas embutido no preço da calça está o ICMS, não está? Portanto, quando nós compramos a calça e pagamos preço, indiretamente pagamos ICMS. Então, é imposto indireto. Diferente disso, no imposto sobre a renda, por exemplo. Nós auferimos renda e, por auferir renda, nós temos que pagar imposto sobre a renda. Ora, não somos exatamente nós que sentimos o valor do desembolso, sai do nosso salário, sai da nossa renda, aquele valor que nós temos que pagar. Diretamente nós suportamos, portanto, tributo direto. A imunidade recíproca, ela vale para os impostos diretos e para os indiretos, tomando cuidado de que quando um ente compra um bem, ele não paga tributo, ele paga preço. Embutido no preço está o ICMS e o IPI. Se ele não paga tributo, mas paga preço, quando ele compra esse bem, ele pagará o valor cheio. Porque na compra que a União faz, na compra que o Estado faz, quem é sujeito passivo do ICMS e do IPI? Não é quem compra, hein? Cuidado, é quem vende. Se é quem vende, o lojista que vende para a União não tem imunidade. Se ele não tem imunidade, haverá incidência. Portanto, a alternativa C também é equivocada. E por último, a alternativa D. É extensiva às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, rendas e serviços vinculados à finalidade essencial ou às delas decorrentes. A Constituição expressamente estabelece que as autarquias e as fundações gozam do mesmo benefício da imunidade tributária. E essa ampliação tem lógica. E a lógica é muito simples. A autarquia e fundações públicas não exploram a atividade econômica. A autarquia, as agências reguladoras, as faculdades, fundações públicas, a Fundação de Amparo à Pesquisa, por exemplo. Ora, elas não exploram a atividade econômica, elas têm que ser estimuladas. E a melhor forma de estimular se dá por intermédio da ausência da tributação por intermédio de impostos. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D, que traz aqui até uma questão complexa, né? Porque ela falou de uma exceção da Constituição, uma exceção prevista no artigo 150, parágrafo 2º da Constituição. 150, parágrafo 2º. Vamos à nossa próxima questão. Próxima questão, exame de ordem unificado, 2010. A imunidade recíproca impede que... Novamente, temos aqui uma outra questão sobre imunidade recíproca. A imunidade dos entes tributantes, importante lembrar dela. Vamos às alternativas. Alternativa A. A União cobra imposto de renda sobre juros das aplicações financeiras dos estados e dos municípios. Ora, questão. A imunidade recíproca impede, ou seja, a sua aplicação, o seu efeito. A imunidade recíproca impede que a União cobre imposto de renda sobre operações dos estados. Não é exatamente esse o conteúdo da imunidade? Impedir a tributação por intermédio de impostos? Portanto, de imediato, a alternativa A, a alternativa correta. Mas vamos analisar as demais. Alternativa B. O município cobre taxa de licenciamento de obra da União. Lembram que a imunidade recíproca só impede imposto? Ela só afasta tributo da espécie imposto? Taxa de licenciamento
É um tributo que poderá ser normalmente cobrado, portanto, alternativa errada. Próxima alternativa. O Estado cobre contribuição de melhoria em relação ao bem do município. Novamente, a imunidade recíproca só afasta imposto. Poderá, portanto, cobrar normalmente contribuição de melhoria. E última alternativa, que o Estado cobre tarifa de água consumida pelo imóvel. Mais uma vez, tarifa de água não é imposto. Se não é imposto, está preservado pela imunidade recíproca. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. E com isso, chegamos ao final de mais um programa. Foi um grande prazer estar aqui com todos vocês e espero poder ter contribuído um pouco sobre esse assunto tão relevante e tão importante das imunidades. Muito obrigado a todos e até um próximo encontro.